Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e estamos aqui com a operação Retorno. Vamos corrigir hoje uma prova da UFPE, tá? Que é a organizadora que vai fazer a prova para a PM do Piauí. E lembrando o seguinte, nós temos dois projetos, né? Um é a mega revisão presencial, nós vamos estar de véspera no Piauí de novo, tá? Trabalhando com vocês, já dando as questões da prova. E nós temos também uma bateria de exercícios final que vai ser liberada a semana que vem. Mas a partir de amanhã eu estou colocando questões de português. Todo dia tem uma lista nova, todo dia. É para afiar. Todo dia vai ter uma lista, ok? Hoje a gente está colocando essa prova, vamos comentar mais outras provas, mas nessa bateria final, que é liberada na semana da prova, ela já vai ter exercícios antes, tá? Exercício de português da UFPE, a partir de amanhã, todo dia tem uma lista nova. Tu abres amanhã e já vai ter uma lista, ok? Vamos ver como é que ela cobrou aqui essa prova da UFPE. Essa prova aqui foi para oficial, PM. Nós pegamos para ver como ela já cobrou para PM, que é da mesma área, e como ela poderia vir a cobrar, né? Como ela é muito interpretativa, a gente percebeu que ela usou uns textinhos. Legal, texto pequeno, mais direto, bem interessante. Vamos ver, ó. Com base no texto, responda as questões 1 e 2. O intelecto só precisa de uma faísca, mesmo que fraca, para acender o fogo da curiosidade e abrir uma clareira acolhedora que dará início ao interminável processo de enriquecimento do mundo interior. Qualquer livro pode ser essa faísca. Quem ama os livros nunca vai sentir falta de um amigo fiel, de um conselheiro íntegro ou de uma companhia divertida. Aprendendo e pensando o leitor assíduo basta a si mesmo em qualquer tempo, seja qual for sua sorte na vida. Escreveu Isaac Barrow, matemático e teólogo inglês do século XVII. A leitura é o prazer mais duradouro, aquele que resiste quando todos os demais acabaram. Texto pequeno, na verdade, para a gente fazer a interpretação de texto. Dica, leia o texto mais de uma vez, para que você possa fixar o assunto, tá? Então, vamos ler agora. O intelecto só precisa de uma faísca. Ele começou falando do intelecto, tá? Mesmo que fraca, para acender o fogo da curiosidade e abrir uma clareira acolhedora que dará início ao interminável processo de enriquecimento do mundo interior. Então, para eu enriquecer o mundo interior, eu só preciso de uma faísca, de algo que dê início àquela busca para enriquecer. E aí, o que seria essa faísca? Qualquer livro. Qualquer livro pode ser essa faísca. Quem ama os livros nunca vai sentir falta de um amigo fiel, de um conselheiro íntegro ou de uma companhia divertida. Aprendendo e pensando, o leitor assíduo basta a si mesmo em qualquer tempo, seja qual for sua sorte na vida. Escreveu Isaac Barrow, matemático e teólogo inglês do século XVII. A leitura é o prazer mais duradouro, aquele que resiste quando todos os demais acabaram. Então ele começou com o intelecto, dizendo que só precisava de uma faísca, falou do processo de enriquecimento do mundo interior, disse que qualquer livro pode ser essa faísca, entrou na questão da leitura, né? Porque, ó, aprendendo e pensando, ele diz, ó, quem ama os livros nunca vai sentir falta de um amigo. O livro, ele ocupa até as amizades, uma companhia. E ele diz, ó, aí ele termina com leitura, né? Ó, a leitura é o prazer mais duradouro, aquele que resiste quando todos os demais acabaram. Tá, agora a gente releu, dá para ir, ó. De acordo com a afirmação de Isaac Barrow, primeira questão de interpretação de texto, né? O leitor deve romper com os amigos fiéis? Não, ele não disse que o leitor deve romper. O que ele disse é, se a pessoa lê, a leitura supera até a falta de amizade. Então, se a pessoa não tem amigo, o livro vai ser um amigo. Ele não disse para romper com os amigos. O livro é um companheiro desleal? Pô, não. O livro é um companheiro leal, tá? Ele vai estar, se você tiver um livro, vai estar sempre ali do seu lado. O livro muda a sorte da pessoa? Eu não sei, a gente podia deixar essa quieta. Ela fala em algum momento de sorte, eu vou voltar lá, tá? Não é necessário ler, apenas amar os livros? Não, mas para você amar os livros é a leitura, ele termina falando da leitura, né?
E aqui, a assiduidade na leitura faz com que o leitor se baste? Me parece que o leitor se basta com a leitura, né? Mas, trabalhe a interpretação de texto com eliminação. Então, eliminamos a A, eliminamos a B, eliminamos a D. No máximo, você deveria voltar, tem um momento em que ele fala em sorte e tem um momento em que ele fala, né, aprendendo a ler, da assiduidade da leitura. Eu vou voltar, o texto é curto, é a interpretação, você vai ter que trabalhar isso, tá? O intelecto só precisa de uma faísca, mesmo que fraca, para acender o fogo da curiosidade e abrir uma clareira acolhedora que dará início ao interminável processo de enriquecimento do mundo interior. Qualquer livro pode ser essa faísca. Quem ama os livros nunca vai sentir falta de um amigo fiel, de um conselheiro íntegro, de uma companhia divertida. Aprendendo e pensando, o leitor assíduo basta a si mesmo. Se é um leitor assíduo, a assiduidade da leitura vai fazer com que ele se baste. O leitor basta a si mesmo se ele tiver uma assiduidade da leitura, já é aquela questão. Aí ele diz assim, seja qual for sua sorte na vida. Ou seja qual for sua sorte na vida, a pessoa pode ter uma vida ruim, pode ter alguns problemas, mas o livro vai continuar sendo um amigo. Então, ele pode não ter amigos, o livro passa a ser. Não teve muita sorte na vida. Então, o livro não vai mudar a sorte dele, né? O livro vai continuar sendo amigo dele, independente da sorte que ele teve. Então, eliminando, o livro muda a sorte das pessoas? Não. É independente da sorte, o livro vai ser amigo. O leitor deve romper com os amigos? Não. Se ele não tiver amigo, o livro pode ser esse amigo. O livro é um companheiro desleal? Não, leal, está ali sempre do lado, né? Não é necessário ler, apenas amar os livros? Não, o texto, na verdade, fala de leitura e ele termina falando de leitura. A assiduidade na leitura faz com que o leitor se baste? Sim, ele diz, o leitor assíduo se basta. O texto diz, o leitor assíduo se basta. Ou seja, a alternativa é a letra E. Ok? Não foi ruim essa interpretação, né? Boazinha, voltava, texto curtinho, legal, mas tem que treinar. Segunda questão, o texto identifica Isaac Barrow como matemático e teólogo inglês do século XVII. Isso significa que Barrow, além de matemático, ele era matemático, né? Ele era teólogo, um teólogo inglês do século XVII. Na verdade, essa questão aqui, ela diz respeito à semântica. No teu conteúdo programático, a questão semântica é a questão da interpretação de texto. Então, além de matemático, ele é teólogo. Ele quer saber se você sabe o que é teólogo, o que é teologia, tá? Só uma observação, esse teo aqui, ele vem de Deus, tá? E aí, logo, é estudo. Então, assim, teologia é o estudo de Deus, né? O estudo de coisas religiosas, genericamente falando, para eu não usar o mesmo conceito, tá? Então, só para você saber. E aí, é estudioso de imagens medievais? Não, porque tem a ver com Deus, né? Com Deus. E aí, membro de seita ocultista? Não, é estudo, tá? Inclusive, ele pode não necessariamente ser religioso, porque existe o estudo da teologia. A pessoa pode estudar, é conhecer, tudo bem? Então, assim, não, a palavra membro e nem seita ocultista, tá? Não é de ocultismo e nem membro. Mágico e adivinho? Não, mágico e adivinho não tem nada a ver com Deus, divindade, não tem nada a ver. Aí eu tenho estudioso de assuntos relativos a divindades. Opa, divindades, Deus, tem a ver, né? Inclusive deuses, não é um Deus só que eles estudam, né? São as religiões de um modo geral. E meteorologista, dedicado às causas da natureza? Não é natureza, não é, muito menos meteorologista, tá? É estudo, logo estudo, né? Teologia é o estudo de Theo, que é Deus. Então, o que você tem aqui é teologia, estudioso de assuntos relativos às divindades. Divindades,
Deus. Alternativa letra D de doido. Boa, nem era interpretação, era o conhecimento da palavra, e pode ser qualquer palavra dentro do texto. Aqui nós temos mais um texto, ela mexe com vários textinhos. O bom texto menor é mais fácil você encontrar as palavras, né? Então, Brasil, o que é isso? Brasil? O que é isso? A FUNAI já identificou 32 povos indígenas isolados no país. Podem existir ainda outros 50 grupos na Amazônia. Há indícios de sua existência, ou indivíduos foram avistados, mas eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. Pouco se sabe sobre eles. A FUNAI especula que parte das tribos seja nômade e opta por não procurá-las. Assim espera preservar seus hábitos. Os índios são, ao todo, 817 mil, 0,4% da população brasileira. Entre os mais próximos da sociedade, o nomadismo está desaparecendo. Eles deixam de ser nômades quando ficam mais próximos da sociedade, né? Analise as informações, ó. A totalidade da população indígena isolada no país é de 32 povos. Ele diz que a totalidade, eu vou voltar, ele diz aqui, ó. A FUNAI já identificou 32 povos indígenas isolados. Esses são os povos indígenas identificados pela FUNAI. Podem existir ainda outros 50 grupos. Então, se podem existir outros 50 grupos, eu não posso dizer que a totalidade da população isolada no país é de 32. Não. É de 32 os já identificados pela FUNAI. Então, o primeiro está errado. Estima-se que a população indígena isolada é constituída de 82 povos, sendo que destes, 50 ainda não foram identificados pela FUNAI. Bom, deixa eu voltar aqui. Ela colocou estima-se, o que é legal, porque uma coisa que é estimada, né, a gente pode dizer assim, se eu estimo aproximadamente, o número estimado é um número aproximado. Olha o que ela me disse. Ela me disse que já identificou 32, então 32 já foram identificados. Podem existir outros 50. Então, se podem existir outros 50, 50 mais 32, 82. É a estimativa dela. Se é a estimativa dela, então eu posso dizer, estima-se que a população indígena isolada é constituída de 82 povos. 32 já identificados e 50 ainda não foram identificados. Aceitável. Segundo, aceitável. Porque é uma estimativa, pelo amor da vaca preta. Esse verbo é importante. A população indígena isolada, que vive na Amazônia, não tem contato com a sociedade nacional e com outros índios. Me parece que é isso, né? Vamos ver aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Há indícios de sua existência, ou indivíduos foram avistados, mas eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. Eles podem ter sido avistados, mas eles não têm contato com a sociedade nacional. Se eles não têm contato, então olha só, a população indígena isolada que vive na Amazônia não tem contato com a sociedade nacional e com outros índios. Isso está no texto, eu acabei de destacar. Então, ó, estima-se, ok, e a população que vive na Amazônia não ter contato, ok, né? Agora aqui, ó, os índios nômades representam 0,4% da população brasileira. Bom, vamos ver. 0,4% da população brasileira. Ele diz assim, bem aqui. A FUNAI especula que parte das tribos seja nômade e opta por não procurá-las. Assim espera preservar seus hábitos. Os índios são, ao todo, 817 mil, 0,4% da população brasileira. Os índios são ao todo, então não são só os índios que estão isolados. Então, e aí os índios representam 0,4% da população brasileira. Então, bora lá. O que ele disse aqui é,
Os índios nômades representam 0,4% da população brasileira? Ele não disse que são os índios nômades, ele disse que são os índios. Quando você fala os índios nômades, fica parecendo que só os nômades são 0,4%. Então, quem não é nômade está fora desse percentual? Não. Então, o que eu tenho? Ele falou, os índios, ao todo, representam 0,4% da população brasileira. Então, aqui está errado. Cuidado, viu, quando estão falando de um modo geral e colocam um adjetivo para especificar. Então, levando em conta as afirmações, ó, está certa a terceira e está certa a segunda e a terceira, ok? Aqui o que estava errado era dizer que era a totalidade da população indígena isolada, porque existiam ainda os 50 possíveis, né? Então, segunda e terceira, alternativa a letra C de casa, ó. Alternativa a letra C. É uma questão de interpretação que não é muito complexa, mas você tem que treinar sempre. Dica de interpretação, você enxerga a palavra que justifica. Treine. Se a organizadora é interpretativa, você precisa treinar, ok? Quarta questão. O título da reportagem expressa um questionamento. O que é Brasil, né? De acordo com o texto, essa pergunta só poderia ser feita, né? O que é Brasil? O título, vamos lá para o título. Ela colocou aqui o que é Brasil, né? Mas, ó, eu tenho aqui o seguinte. Brasil, o que é isso, não é? O que é o Brasil? O que é a população brasileira? O que é a sociedade nacional? O que é o Brasil, né? Quem perguntaria Brasil, o que é isso? Com lógica dentro de contexto, olha só. Essa pergunta só poderia ser feita. A pergunta é, o que é o Brasil? Porque o título é Brasil? O que é isso? Quem perguntaria com lógica aqui? A FUNAI? A FUNAI sabe o que é o Brasil, não teria lógica. Ela pergunta, Brasil? O que é isso? Vou dizer, FUNAI, a senhora está louca, né? Brasil é o país que você está representando, inclusive, ao defender os índios. Os povos indígenas isolados no país tem a ver, né? Porque se eles são isolados, eles não sabem o que é o Brasil. Eles sabem a realidade deles, eles não sabem que eles estão inseridos numa realidade macro. Tem a ver. A população indígena brasileira, mas tem população indígena que já tem contato, então essa que tem contato não teria lógica ela perguntar o que é o Brasil, não é? Quando ela sabe o que é o Brasil. Existem índios já alfabetizados, existem índios que já foram até políticos, então não é a população indígena genericamente. A sociedade nacional tem conhecimento do Brasil, não é? Os povos nômades, e é povos, não é índios, povos nômades que não param, que ficam andando de lugar em lugar, não significa que eles não tenham conhecimento. Quem perguntaria Brasil? O que é isso? Alguém que não soubesse o que é o Brasil, porque não soubesse a realidade em que existe. Quem não sabe são os indígenas isolados. Eles vivem como se não estivessem inseridos num país. Eles não reconhecem essa nacionalidade, a nacionalidade deles é algo próprio. Ou seja, com coerência, quem faria essa pergunta são os próprios povos indígenas isolados no país, não é? Não acho essa questão difícil. Você só tem que pensar na coerência. Na verdade, você tinha que entender a questão. Por isso, você tem que fazer prova da UFPE. Você tem que fazer para você perceber a linha de raciocínio dela, o modo como ela põe as perguntas, para você entender bem e responder direitinho. Tudo bem? Quinta, no fragmento, a FUNAI especula que parte das tribos seja nômade e opta por não procurá-las. A palavra em destaque designa... É uma das características da UFPE. Eu tenho quase certeza que ela vai colocar uma questão de semântica da palavra e de ortografia. Ela gosta de grafia e ela gosta dessa parte semântica contextual, tá? Então, você tem aqui, ó. A palavra em destaque designa índios sem habitação fixa que se deslocam constantemente. Tem a ver, né? O nômade é aquele que se desloca, tá? Mas eu vou deixar essa quieta e vou ver os outros.
Índios que se perderam de suas tribos e vivem isolados? Não, inclusive, o fato de ser nômade não significa que eles vivem isolados. Culturas nômades podem entrar em contato com outras, mas se perderam de suas tribos é que não tem lógica. Nômade não tem relação com se perder, mas com deslocar, tá? Então, assim, ó, a palavra em destaque designa, não é o contexto todo, é a palavra nômade, ok? Índios isolados do estado do Amazonas? Não, nômade não é isolado, nômade é deslocar-se. Alguém que é nômade é alguém que não para no lugar. Não é que esse cara é nômade, né? Ele vive mudando. Índios que perderam seus hábitos culturais e suas línguas, a palavra nômade não tem relação com hábitos culturais. E me parece que esses índios, em particular, mantiveram, né, os hábitos culturais. Índios que vivem mais próximos da sociedade isolados? Não. Nem são os que vivem mais próximos, nem os que vivem isolados. Porque, na verdade, o nômade não significa... Esses índios são isolados. Mas a palavra nômade não significa isso, não. A nômade tem relação com deslocamento, tá? Então, são aqueles que se deslocam constantemente. Então, são índios, nesse caso, são índios. Sem habitação fixa, que se deslocam constantemente, tá? Nesse contexto são os índios, né? Mas o nômade, de um modo geral, é qualquer pessoa que se desloca constantemente. É uma pessoa que é nômade, tá? Ok? Então, aqui tem a ver com deslocamento. Alternativa letra A. Sexta, uma questão gramatical que eu tenho certeza que vai cair, período composto. Então estuda, decora as conjunções. Lembra que a gente disse para decorar? Continua decorando. Conjunção vai cair, tá? E aí decora aquelas com valor semântico. Ela tá usando com valor semântico aqui, ó. Na frase, há indícios de sua existência, ou indivíduos foram avistados, mas, ela tá usando mais, ó. Mas eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. A palavra mais pode ser substituída sem prejuízo de sentido por, e aí é decoreba mesmo. Ó. Você tinha que decorar que o mais é uma conjunção adversativa e que pode ser trocada por outras conjunções adversativas, né? Você pode trocar o mais por, porém, o mais por, todavia, o mais por, contudo, o mais por, entretanto, o mais por, no entanto, ok? Levando isso em conta, ó, nós trocaríamos o mais, mantendo o mesmo sentido por, ó, contudo. Não é interpretação de texto. Aí foi interpretar, Yara. Não é interpretação. É mesmo valor semântico, mas essas conjunções, elas são conjunções que você já deveria ter guardado no bolso, ok? O mais é adversativo. Por que você não poderia colocar o portanto? Porque o portanto, ele é conclusivo, ó. O portanto, ele é conclusivo, tá? E ainda tem mais, ó. O assim também é conclusivo. O então também é conclusivo. Então, esses que são iguais aqui, você já deveria eliminar, tá? O pois aqui, ó. Esse pois, ele é explicativo. Então, eu tinha que ser um com o mesmo valor semântico. Entenda, essa questão não é de interpretação, é de conhecimento de conectivo, tá? O que eu faço, Yara? Estuda conjunção. Período composto é uma coisa que se garante sempre. Entra como se fosse interpretação de texto e não é gramática pura. Ok? Alternativa, letra E. Você pode trocar o mais por contudo, por porém, por todavia, por entretanto, por no entanto. Sétima, ela gosta mesmo de texto. E aí ela vai te dando pequenos textos para tu trabalhares. Então, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer provas dela. A partir de hoje, todos já tem uma provinha para a gente trabalhar, tá? Analise o texto, ó. Era uma senhora franzina, de pouco mais de 1,5 m, aparentava aliar-se do mundo, mas tinha no rosto as marcas da vivência e nos olhinhos miúdos as da sagacidade.
De acordo com a organização, o texto é parte de uma, aqui é tipologia textual, tá? Ó, narração, conta história, usa verbos de ação, tá? Só para complementar, a narração ainda usa verbos de ação no passado. Usa verbos de ação no passado, ó. No passado. Ela chegou, ela contou, ela avisou. Não. Dissertação. Ela diz aqui, se trata de uma parte de um ensaio que articula ideias e pontos de vista. A dissertação está associada a ponto de vista. A dissertação ela está associada a uma opinião do autor. Então, se eu percebo que tem um assunto e há uma opinião do autor, então eu tenho um texto que é dissertativo. Paródia, tá? Aí ele diz assim, paródia, pois apresenta um viés crítico, visando ao cômico e ao satírico, né? Uma paródia é uma reescritura crítica. Você tem várias paródias de música. Por exemplo, existe músicas e existem alguns artistas especialistas em paródia. Eles pegam o mesmo ritmo, uma letra parecida, mas eles criam uma coisa engraçada, crítica. Isso é a paródia. Eu percebo na música a outra existente, mas eu vejo ali que tem crítica, que tem humor, tem outras informações, tá? Descrição, pois predominam os verbos de situação. Esses verbos de situação são verbos de estaticidade, ó, principalmente verbo de ligação ou verbo de estaticidade. O que é isso, Yara? É que demonstra aquilo que a pessoa é, né? Então, assim, ó, expressões qualificativas. Então, eles indicam a situação em que a pessoa se encontra. E a argumentação, pois, expressa uma opinião ou tese do autor. Gente, se for a argumentação, também vai ser dissertação. Já dava para dar uma eliminadazinha aqui. Eu li um pouquinho e vou voltar para o texto, tá? Era, vou marcar o verbo, era uma senhora franzina, de pouco mais de 1,5 m, apresentava alhear-se do mundo, mas tinha no rosto as marcas da vivência e nos olhinhos miúdos a da sagacidade. Olha, o que eu percebo aqui é o seguinte. Eu tenho, ó, era, que é um verbo de ligação, e esse tempo é um tempo da situação, da estaticidade. Era sempre indica uma característica, tá? Uma senhora franzina é uma qualidade, é um adjetivo. É uma qualidade, é um adjetivo. É de pouco mais de 1,5 m. 1,5 m é ou não é característica, né? Estou mostrando, ó. Aparentava aliar-se do mundo, mas tinha no rosto as marcas da vivência dos olhinhos miúdos e da sagacidade. Ele não está descrevendo a pessoa, né? Mostrando, eu consigo visualizar essa senhora franzina. Gente, não há uma predominância de verbos de ação, e esses verbos de ação tem que estar no passado, aquele passado começado e acabado. Por exemplo, ela foi, ela aparentou, ela teve, era esse o tempo. Então, primeiro, não é narrativa. E esses verbos de ação indicam uma sequência temporal, não é narrativa. Não é dissertativa porque eu não sei nem se essa senhora é boa, se ela é ruim, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, tá? Então, não é dissertação, não é uma paródia, não tem viés crítico nem nada. É uma descrição. Por que uma descrição? Porque predominam os verbos de situação, que são verbos de estaticidade, ó. Dizendo como ela era, como ela aparentava e o que ela tinha, indica uma coisa que é contínua, não indica uma sequência de ação. E expressões qualificativas. As expressões qualificativas são os adjetivos. Eu consigo visualizar essa senhora. Eu consigo visualizar. Se eu consigo visualizar, a predominância é descritiva, ok? A alternativa é a letra D de doido. Pode treinar fragmentos com tipologia. Importante reconhecer. Aqui você tem o seguinte, ó. Na construção de um texto, observar o paralelismo sintático, morfológico ou semântico consiste em dispor os termos ou expressões numa sequência lógica e harmônica,
mantendo a coesão entre eles. Meu Deus, Yara, eu não sei o que é o paralelismo. Paralelismo é sequência lógica. Lógica. Se você está usando um substantivo, outro substantivo, a gente espera que na sequência você use mais um substantivo. Você não quebre a sequência. Eu vou dar um exemplo de paralelismo de placas por aí que você vê. Nesses lugares que alugam carro, né? Alugam, vendem, né? Aí eles põem lá, vende, aluga, né? Vende, aluga, financia, compra, consignação. Quebrou o paralelismo. Por quê? Quando ele dizia vende, ele vende, verbo. Compra, ele compra, verbo. Aluga, ele aluga, verbo. Financia, ele financia, verbo. Consignação. Não é verbo, é substantivo. Quebrou o paralelismo, que é igualdade. É uma sequência lógica. Se você me diz, eu gosto de café, de bolo, de chocolate, tudo está com de. Mesmo que eu deixe implícito, eu não posso colocar outra preposição. Eu gosto de bolo, de café, em chocolate, de água. É outra coisa, já não estou na sequência. Eu quebrei a sequência, eu estou fazendo outra doidice. Então, ó, de um modo geral, o paralelismo é igualdade. Mas quando a gente fala em igualdade, é igualdade na sequência. Você disse uma coisa e a gente cria expectativa. Aqui, ó, ele quer aquele que não apresenta o paralelismo, ou seja, uma frase aqui quebrou a sequência que se esperava. Então, você tem, ó, é saudável o hábito de tomar muito líquido, seja no verão e no inverno, quando cai a umidade do ar. Aqui, gente, nós temos uma quebra de paralelismos clássica. Eu vou dizer, inclusive, a quebra que você mais usa. Você usa assim, ó. Nem é essa, você usa outra. Você diz, seja em casa ou no trabalho, quebrou o paralelismo. Não é seja em casa ou no trabalho. Não é seja em casa ou no trabalho. É seja em casa, seja no trabalho. Seja em casa, seja no trabalho. E a mesma coisa aqui. É no verão, no inverno, né? Ou eu digo no verão e no inverno, ou eu digo seja no verão, seja no inverno. Então, para eu ter o paralelismo, ou eu ajeito de um lado ou eu ajeito do outro. Então, é saudável o hábito de tomar muito líquido. Ou eu digo no verão e no inverno, ou eu digo seja no verão, seja no inverno. Ou seja, onde não tem paralelismo já é na letra A. Já é a letra A. Todas as outras têm paralelismo, igualdade, tá? Então, bora. Na letra B tem assim, por um lado, gostei da festa, porque me diverti. Por outro, por um lado, por outro. Paralelo, é o que se espera, ó. Se você disse por um lado, eu espero que você diga por outro, ó. Por um lado, gostei e o porquê. Por outro, não gostei e o porquê. Então, ó, por um lado, gostei da festa porque me diverti. Por outro, não gostei porque o cardápio estava horrível. Paralelo, sequência lógica. Se você me diz, Yara, por um lado, eu tchu. Por outro, tchu, tem lógica o que você acabou de me dizer. Tava ok, tá? A C de casa, ó. Olha o paralelismo. Quanto mais pessoas eu conheço em Cáceres, mais me agrada morar nesta cidade. O paralelismo está aqui, ó. Quanto mais, mais. Quanto menos, mais. É uma sequência que pede, então não tem problema algum aqui, ó. Quanto mais estudo, mais aprendo. Quanto mais faço prova da UFPE, mais fico atenta ao modo como ela cobra. A prática da corrupção é sempre funesta, tanto nos altos escalões do governo, quanto nas repartições públicas mais singelas, tá? A prática da corrupção é sempre funesta, tanto nos altos escalões, quanto nas repartições. Tanto num lugar, quanto em outro. Se você usar um tanto, eu vou esperar um quanto. Ó. Acontece tanto assim, quanto assado, comparando. Perfeito, tá? Na letra E, você tem, ó, quer chova a cântaros, quer faça sol de estalar mamona, amanhã iremos pescar. Quer. Paralelismo, assim.
seja chovendo, seja fazendo sol. É o famoso, ó, quer, quer, seja, ora. Isso nós chamamos de paralelismo. Na hora da prova, não dá para ficar adivinhando a linguagem que a organizadora usa. Agora é a hora de nós afinarmos a nossa identificação das questões com o modo como ela cobra. Ok? Nona questão aqui, ó, ela gosta de textinhos, né? Então, lá vai. Ela quer a alternativa incorreta. Ela quer a alternativa incorreta, tá? Então, muda. Ontem tinha H. Hoje não tem. Ontem tinha H. E hoje, como ontem, também tem. Bom, ele está jogando com as palavras, não é isso, gente? Ó, ele está fazendo assim, ó, ontem. Tá? Aí ele está falando do tempo. Aí ele está agora falando da palavra. Ó. Ontem tinha H. H, a letra H. Ó, a letra H. Tá? Ele está brincando com as palavras. Tempo, quando? Ontem. O que aconteceu ontem? Ontem tinha H. Essa palavra tinha H, tá? Hoje, a palavra ontem não tem o H. A palavra ontem não é escrita com H. Hoje, agora hoje, tá? Ontem tinha H. Ó, hoje, agora, nesse instante, tempo, ontem tinha H. Ele já me disse que ontem tinha H. E hoje, como ontem, também tem. A palavra hoje, tá? Como ontem, tempo, também tem. Agora ele está falando do hoje, que tem a palavra, que tem a letra H. Ele está brincando, gente, porque ele está usando ontem como tempo e ontem como palavra da qual ele está falando. Ele está usando hoje como tempo e hoje como a palavra da qual ele está falando. Dá um nó, né? Porque tem hora, mas ele está falando do tempo ou ele está falando da palavra? Está brincando. O legal é que a questão, ela quer incorreta, então está tudo certa. Você vai trabalhar com a eliminação. Então, vamos lá, olha só. Trata-se de um jogo de palavras. É ou não é um jogo de palavras? É. Ontem, tempo, ontem a palavra. A palavra ontem tinha H. A palavra ontem hoje não é mais grafada com H. E aí, ó, esse jogo de palavras nós chamamos de trocadilho. Mas era importante você perceber, ó, ontem, hoje, tá jogando com as palavras, essa tava legal, né? Então tá. As palavras ontem, hoje estão funcionando ora como sujeito, ora como assunto. Ó, aquele é sujeito, ontem tinha H. Aqui isolado por vírgula, ele é adjunto adverbial de tempo, que é um trocadilho. Ontem, hoje, ora como sujeito, ora como adjuntos adverbiais de tempo, realmente. C. A sentença exemplifica a função metalinguística da comunicação. O uso da língua para falar a língua. A função metalinguística é essa mesmo. Meta é a coisa falando da própria coisa. Um poema que trata do poema. Os dicionários são metalinguísticos, porque eles usam a palavra da língua portuguesa para explicar o próprio sentido da palavra. Então, é o código falando do próprio código. Ó. É a língua, nesse caso, falando da própria língua, tá? D de doido. Os sentidos se constroem através de antíteses, oposição de termos e de tempos. Bom, eu tenho ontem versus hoje, eu tenho não tem e tem. Tem relação, né? Vou deixar meio quieta, porque se eu digo tem, depois eu digo não tem, são opostos. As antíteses são oposições, tá? Mas vou deixar essa, eu não sei, vou deixar. O tom irônico da sentença traduz-se em crítica às sucessivas mudanças semânticas da língua. Ele está criticando, tem esse teor crítico? Me parece que é irônico, não é? Não me parece muito crítico, me parece mais irônico. Então, se eu não percebo essa crítica, eu percebo uma ironia, uma brincadeira com H, não H, ontem. Então, se eu não tenho essa crítica, realmente os sentidos se constroem através de antíteses, oposição de termos e de tempo. Ele está fazendo uma oposição de tempo, né? Ontem versus
hoje e tinha, não, tem relação. A única que não tem relação é a letra E, ok? E aí, a 10ª questão. Na 10ª questão, ele diz o seguinte: o racismo brasileiro é isso: assassinato direto e indireto, maus tratos, falta de políticas públicas, desleixo, naturalização da desgraça, criminalização da pobreza. No texto, a definição dada ao racismo apresenta forte tendência argumentativa contra essa prática condenável, tá? Então, a definição dada ao racismo apresenta forte tendência argumentativa contra a prática. Assinale a alternativa que indica o recurso argumentativo. Primeiro, vá ver qual foi a definição, que ele usou essa palavra aqui, ó. Aí ele diz assim: o racismo brasileiro é isso. Aí depois dos 2 pontos, ele vai ou não vai definir o que é o racismo brasileiro? E aí ele faz isso aqui, ó. O racismo brasileiro é assassinato direto e indireto. É só assassinato direto e indireto? Não, né? Ó, ele fez uma enumeração, ó. 1. O que é que o racismo é? 1. Ele é assassinato direto e indireto. 2. Ele é maus tratos. 3. Ele é falta de políticas públicas. 4. Ele é desleixo. 5. Ele é a naturalização da desgraça. E 6. Ele é a criminalização da pobreza. Então, eu sei que a definição dele foi dada num processo de enumeração, né? Então, tá, bora lá. Periodização de eventos discriminatórios, porque ele poderia ter colocado eventos. O que seriam os eventos? Um exemplo, uma história que ele contasse para mostrar o que é o racismo. Ele não contou história, então não é a periodização de eventos. Enumeração. Opa, enumeração. Eu li uma enumeração, vou deixar quieto, tá? Inclusive de fatos e condutas negativas. Tem a ver, mas vou ver. Apresentação de dados oficiais e estatísticos. Você viu dados oficiais ou estatísticos aí? Não. Não vi nenhum dado oficial ou estatístico. Uso de linguagem jornalística. Ele definiu com uma enumeração. Não achei linguagem jornalística, uma linguagem que qualquer um entende. Então, não é a linguagem aqui, né? É a enumeração. Utilização de termos técnicos. Bom, eu entendi todos os termos ali, desleixo, naturalização. Então, não são termos técnicos. Sobrou. Enumeração. Eu tinha que entender o seguinte: definição. Como ele definiu, ele abriu 2 pontos e fez uma enumeração. Ele abriu os 2 pontos e fez uma enumeração. Enumeração de fatos e condutas negativas. Então, na verdade, eu tenho que aprender a ver no texto aquilo que é feito e depois ir para as alternativas para já ir pegando como ela trabalhou, ok? Essa prova aqui da UFPE foi basicamente interpretativa. Essa é uma questão que você vai ter que, nesse momento, investir. Existem coisas que aparecem que parecem interpretação, mas não são. O período composto. Como ela é mais interpretativa, nós vamos focar em interpretação, mas vamos fazer listas de questões que nós estamos percebendo que caem mais. Verbo, ortografia, período composto, para reforçar. Com questões dela e questões que reforcem o modo como ela cobra. Ok? A partir de amanhã nós estamos colocando nessa lista que nós temos 2 pacotes. A mega revisão presencial, você já pode comprar, nós vamos estar presente na véspera, e a bateria de exercícios que vai ser, na verdade, entregue na semana da prova. Mas comprando essa bateria, a partir de amanhã já tem uma lista por dia, pelo menos, de português para você treinar até a morte, o infinito e além, ok? Faça bastante interpretação, é importante, ok?